A cidade em dezembro tem um cheiro próprio, uma mistura fria de asfalto molhado e a fumaça apressada dos carros. É um cheiro que não promete nada, apenas a continuidade dos dias. Do 12º andar do meu apartamento, as luzes de Natal das janelas vizinhas piscam como estrelas distantes e artificiais, uma promessa de alegria que parece pertencer a outra pessoa. O pinheiro de plástico no canto da minha sala, que montei por pura obrigação social, exala um vago aroma de pinho sintético que só serve para acentuar a ausência do cheiro verdadeiro. O cheiro de mato, de terra, de lenha queimando. O cheiro do bolo que ela fazia. Essa memória não chega de repente. Ela se infiltra, silenciosa, nas frestas da minha rotina. Começa como uma pontada de saudade, um calor sutil no peito que eu tento ignorar. Mas hoje, na véspera da véspera de Natal, ela veio com força total. Foi quando abri um pote de canela em pó para fazer um café mais elaborado, tentando criar alguma atmosfera festiva. O aroma subiu, seco e amadeirado, e foi como se uma porta se abrisse na minha mente. Não era só canela. Faltava o cravo, a noz moscada, o zumbido baixo da batedeira antiga, o calor úmido que emanava do forno e preenchia cada canto da casa. Faltava a voz dela, cantarolando uma melodia antiga enquanto suas mãos, sempre enfarinhadas, trabalhavam a massa com uma sabedoria que não estava em livro de receitas nenhum. Minha avó Maria. O nome dela tinha o som de um abraço. E o cheiro do bolo dela. O cheiro do bolo dela era o cheiro do Natal. Era a materialização da espera, da festa, do encontro. Um bolo denso, escuro, cheio de nozes, frutas cristalizadas que ela mesma fazia ao longo do ano, e um segredo de especiarias que ela nunca revelou por completo. Ela dizia, rindo com os olhos, que o segredo era um pingo de amor e uma pitada de saudade. Na época, eu achava que era só uma frase bonita. Hoje, eu entendo. Fiquei ali, parado na minha cozinha de aço inox, com o pote de canela na mão, e a solidão do meu apartamento pareceu se expandir, engolindo as paredes. As luzes da cidade lá fora não aqueciam. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo zumbido da geladeira. Naquele instante, uma decisão se formou, não com a lógica da mente, mas com a urgência do coração. Eu não ia passar mais um Natal aqui, nesse vácuo. Eu ia para casa. Não para a casa dos meus pais, que agora moram numa cidade de praia, mas para a casa dela. A casa da vó Maria, no interior, que ficou para a família depois que ela se foi, há 5 anos. A casa que ninguém visita mais com frequência, silenciosa e adormecida no tempo. Não avisei ninguém. Apenas joguei algumas roupas numa mala, tranquei o apartamento com seu cheiro de plástico e solidão, e desci para a garagem. O carro, frio e impessoal, foi meu cúmplice na fuga. Dirigir para fora da cidade grande à noite é como escapar de uma gaiola de luz. Aos poucos, os prédios gigantescos dão lugar a galpões, depois a casas menores, até que a escuridão se torna a regra, e os postes de luz, a exceção. A estrada se abriu à minha frente, uma fita de asfalto cortando o breu. O ar que entrava pela janela começou a mudar. Perdeu o peso da poluição e ganhou o perfume de mato molhado pelo sereno, de terra, de vida. Foram 350 quilômetros de viagem. 350 quilômetros de memórias me fazendo companhia no banco do carona. Lembrei das viagens que fazíamos quando eu era criança, espremido no banco de trás com minha irmã, contando os carros azuis e esperando ansiosamente pela placa que indicava o nome da cidadezinha. Lembrei do som do cascalho sob os pneus quando meu pai finalmente entrava na estradinha de terra que levava à casa. E lembrei do momento em que o carro parava, e a porta se abria, e o primeiro cheiro que nos recebia era o do bolo dela, já assando no forno a lenha. Quando finalmente cheguei, a madrugada já estava avançada. A cidadezinha dormia sob um céu tão estrelado que parecia mentira. Não havia o brilho alaranjado da poluição luminosa, apenas o brilho puro e frio de milhares de pontos de luz. Estacionei em frente ao portão de madeira, que rangeu como um velho amigo ao ser empurrado. A casa estava escura, uma silhueta familiar contra o céu. Caminhei pela trilha de pedras, o som dos meus passos ecoando no silêncio profundo da noite. A chave, como sempre, estava debaixo do vaso de samambaia na varanda. A samambaia estava seca, as folhas marrons e quebradiças. Um aperto no coração. A chave girou na fechadura com um estalo alto. A porta de madeira maciça se abriu com um gemido longo e arrastado. E então, o cheiro. O cheiro de uma casa fechada. Não era um cheiro ruim, mas um cheiro de tempo. Tinha o perfume de madeira antiga dos móveis,
de poeira fina assentada sobre as superfícies, de livros velhos nas estantes, e por baixo de tudo, quase como um fantasma, um vestígio adocicado e floral do perfume que ela usava. Acende a luz. O interruptor era antigo, redondo, e fez um clique alto. A luz amarelada e fraca da lâmpada da sala revelou tudo exatamente como eu me lembrava, mas coberto por uma fina camada de abandono. Os móveis cobertos por lençóis brancos, que agora pareciam fantasmas sentados à espera. Eu estava em casa. E, ao mesmo tempo, nunca me senti tão longe dela. O calor não estava ali. A vida não estava ali. Só as memórias. E a minha missão, que agora parecia clara e um pouco maluca, eu ia fazer o bolo. Eu ia trazer o cheiro do Natal de volta para aquela casa. Retirei os lençóis dos móveis, e nuvens de poeira dançaram nos fachos de luz amarelada, brilhando como purpurina antes de assentar novamente. O sofá de veludo verde, com as marcas gastas onde ela e meu avô costumavam se sentar. A poltrona de balanço que rangia numa melodia específica. A estante de madeira escura, com os bibelos que eu não podia tocar quando era criança. Cada objeto era um portal. Passei os dedos sobre uma fotografia empoeirada num porta-retrato de prata. Era ela, sorrindo, os olhos brilhando com aquela alegria serena que só ela tinha. Ao lado dela, meu avô, com o bigode farto e o olhar protetor. Senti um nó na garganta. Fui para a cozinha. A cozinha era o coração da casa, o reino dela. As paredes de azulejos brancos com pequenas flores azuis, agora um pouco amarelados pelo tempo. A mesa de madeira robusta no centro, com as marcas de faca de incontáveis refeições preparadas. O fogão a lenha, frio e silencioso no canto, sua chapa de ferro coberta de cinzas antigas. E o outro fogão, a gás, com 4 bocas, onde ela fazia as coisas mais rápidas do dia a dia. Abri a porta do armário de mantimentos, um rangido longo e familiar me cumprimentou. Lá dentro, a organização dela ainda persistia. Potes de vidro com etiquetas escritas em sua caligrafia elegante e arredondada, farinha de trigo, açúcar mascavo, fubá. Alguns estavam quase vazios, outros pela metade. Encontrei o pote de nozes e o chacoalhei. O som de poucas unidades batendo no vidro confirmou minhas suspeitas. Estava quase vazio. Suspirei, um som baixo de frustração. Eu precisaria ir à venda do seu Afonso na manhã seguinte. A imagem do senhor de bigode branco e avental manchado de farinha me veio à mente. Ele provavelmente ainda diria, com aquela voz rouca de cigarro de palha: "E aí, menino da Maria? Some-o, hein?" A busca mais importante era pelo caderno de receitas. Eu sabia onde ela o guardava. Na última gaveta do armário da copa, junto com os panos de prato bordados. Abri a gaveta devagar. O cheiro de lavanda e tecido de algodão limpo subiu, um perfume de conforto e cuidado. E lá estava ele. Um caderno de capa dura, preta, com as bordas gastas e a lombada remendada com fita adesiva. As páginas amareladas e manchadas de gordura, açúcar e sabe-se lá mais o quê. Cada mancha, uma história. Sentei-me à mesa da cozinha, o caderno aberto à minha frente. A luz fraca da lâmpada mal iluminava as páginas. Folheei com cuidado, passando por receitas de pão de queijo do Zé, biscoito de polvilho da tia Nena, doce de leite cremoso. Cada título era uma homenagem a alguém, uma troca de segredos culinários que construía a comunidade. E então, eu encontrei, na metade do caderno, numa página mais manchada que as outras, com a caligrafia um pouco tremida, como se escrita com pressa e emoção, bolo de Natal da família. A lista de ingredientes era longa e específica. Nozes bem picadas, não moídas, frutas cristalizadas de cidra e laranja, nunca de mamão, raspas de um limão-cravo, uma pitada generosa de canela, uma suspeita de cravo, um sussurro de noz moscada. As instruções eram mais poesia do que ciência. Bata as claras em neve até que fiquem firmes como nuvem de verão. Incorpore a farinha com delicadeza, como se estivesse fazendo um carinho na massa. Li cada palavra, e era como se eu pudesse ouvi-la dizendo aquilo ao meu lado. Mas no final da receita, havia uma observação que eu nunca tinha notado antes, escrita com uma caneta de outra cor. O ingrediente mais importante é a casa cheia e o coração em paz. O bolo só cresce de verdade com o barulho de risada na sala. Aquilo me atingiu como uma onda. O silêncio da casa pareceu ainda mais profundo. Como eu poderia ter o ingrediente mais importante? Eu estava sozinho. Por um momento, o desânimo me pegou. A ideia toda pareceu tola, uma tentativa infantil de reviver o que já se foi.
Eu faria um bolo oco, sem alma, assim como o meu Natal na cidade. Fechei o caderno e o abracei contra o peito. O cansaço da viagem e o peso da emoção me dominaram. Subi para o meu antigo quarto, onde a cama ainda estava feita com uma colcha de retalhos colorida. Deitei-me sem trocar de roupa e, ao som dos grilos lá fora e com o cheiro de lavanda do caderno ainda no meu peito, adormeci. Acordei com o sol entrando pela fresta da janela, pintando uma faixa de luz dourada no chão de madeira. O ar da manhã no interior é diferente. É fresco, limpo, e carrega os sons da natureza despertando. Pássaros cantando, o galo do vizinho anunciando o dia. Senti-me renovado, a dúvida da noite anterior substituída por uma determinação teimosa. Eu faria aquele bolo, mesmo que fosse só para mim, mesmo que fosse apenas para sentir o cheiro dele preenchendo a casa mais uma vez. Depois de um café forte, feito no coador de pano, fiz uma lista do que precisava. Nozes, mais farinha, ovos frescos, o tal do limão-cravo. Peguei as chaves do carro, mas parei na porta. Ir de carro até a venda, a menos de 1 quilômetro de distância, parecia um sacrilégio. Era uma distância para ser caminhada, para sentir o sol da manhã, para respirar o ar do campo. Deixei as chaves na mesa e saí a pé. A estradinha de terra estava úmida do orvalho. O cheiro de terra molhada e eucalipto era revigorante. As cercas de arame farpado ladeavam pastos verdes onde algumas vacas pastavam preguiçosamente. Cumprimentei com a cabeça um senhor que passava de bicicleta, seu chapéu de palha o protegendo do sol. Ele respondeu com um bom dia, moço, sem me reconhecer, e isso não me incomodou. Eu era, por enquanto, apenas um estranho. A venda do seu Afonso era exatamente a mesma. A fachada de tijolinhos, a porta de madeira de 2 folhas sempre aberta, as sacas de grãos empilhadas na entrada. Ao entrar, o som de um sininho amarrado na porta anunciou minha chegada. O interior era escuro e fresco, e o cheiro era uma mistura maravilhosa de tudo: queijo curado, fumo de rolo, sabão de cocô, café moído na hora. Atrás do balcão de madeira gasto, lá estava ele, seu Afonso, um pouco mais grisalho, o bigode branco impecável, limpando um pedaço de queijo com uma faca. Ele ergueu os olhos, semicerrando-os para me enxergar na penumbra. Um instante de silêncio, e então, um sorriso largo se abriu em seu rosto. Mas não é possível. É o menino da Maria. Lucas? Rapaz, você sumiu, hein? Cresceu, virou o homem da cidade. O calor daquele reconhecimento me desconcertou. Ele não me via como um estranho. Ele me via como o menino da Maria. E isso, de alguma forma, me ancorou. Senti-me pertencendo àquele lugar de novo. Seu Afonso, que bom te ver, eu disse, me aproximando do balcão, o piso de cimento irregular sob meus pés. Pois é, a vida na cidade prende a gente. Prende nada, a gente que se deixa prender, ele respondeu, com a sabedoria simples dos que vivem sem pressa. Ele fincou a faca no queijo e apoiou as 2 mãos no balcão, o corpo se inclinando para a frente. Mas me diga, o que um moço da capital veio fazer aqui na véspera do Natal? Veio buscar um pouco de paz. Eu sorri, um sorriso genuíno. Vim atrás de um cheiro, seu Afonso. O cheiro do bolo da minha avó. Os olhos dele brilharam, como se eu tivesse tocado numa memória querida dele também. Ah, o bolo da Dona Maria. Aquilo não era um bolo, era um acontecimento. A rua inteira sabia quando ela estava assando. O perfume vinha flutuando no ar, prometendo festa. Ele suspirou. Faz uma falta danada, não faz? Faz demais, admiti, a voz um pouco embargada. Por isso estou aqui. Eu vou tentar fazer. Seu Afonso me olhou com uma mistura de surpresa e aprovação. Mas que boa ideia, rapaz. Uma bela homenagem. Do que você precisa. Os ovos da Dona Lourdinha chegaram hoje de manhã, ainda estão mornos. E tem umas nozes que parecem ouro, colhidas essa semana. Entreguei a ele minha lista, e ele a leu com atenção, murmurando para si mesmo. Limão-cravo, tem uns ali no quintal, pode pegar quantos quiser. Farinha, açúcar, manteiga, tudo aqui. Ele se moveu pela venda com uma agilidade que desmentia sua idade, pegando os itens, pesando-os em uma balança antiga de pratos. Cada produto parecia ter uma história. A manteiga era do sítio do Joaquim, o fubá era moído ali mesmo. Não eram produtos anônimos de uma prateleira de supermercado. Eram frutos do trabalho de pessoas que eu conhecia, ou que ao menos sabiam quem era minha avó. Enquanto ele juntava as coisas, uma senhora entrou na venda. Baixinha,
de cabelos brancos presos num coque e um vestido florido. Era a Dona Elsa, a vizinha que morava em frente à casa da minha avó. Ela me olhou, piscou algumas vezes e abriu um sorriso desdentado. Lucas? Meu Deus, é você mesmo. Menino, você está um homem. Vi uma luz acesa na casa da Maria ontem à noite e rezei para não ser ladrão. Nós rimos. Não, sou só eu, Dona Elsa. Resolvi passar o Natal aqui. Fez muito bem, meu filho. Aquela casa estava triste, silenciosa demais. Ela me deu um abraço apertado, um abraço que cheirava a água de colônia e naftalina, um cheiro de avó. Sua avó ia gostar de ver a chaminé do fogão a lenha soltando fumaça de novo. Voltei para casa com 2 sacolas pesadas e o coração leve. O encontro com seu Afonso e Dona Elsa tinha mudado algo. Eu ainda estava sozinho na casa, mas não me sentia mais solitário. Era como se a presença da minha avó estivesse viva na memória daquelas pessoas, e, ao me conectar com elas, eu me conectava com ela também. A cozinha me esperava, agora banhada pela luz do sol da manhã. Despejei os ingredientes na mesa de madeira. Os ovos caipiras, de uma cor de gema tão intensa que parecia um pequeno sol. As nozes, com seu cheiro oleoso e terroso. O limão-cravo, com sua casca enrugada e um perfume cítrico que preencheu o ar quando cortei. Era hora de começar. Abri o caderno de receitas na página certa e respirei fundo. O primeiro passo era acender o fogão a lenha. Eu nunca tinha feito isso sozinho. Lembro de vê-la fazer centenas de vezes. Os pedaços de madeira, os gravetos, o jornal amassado. Minhas primeiras tentativas foram um fracasso, produzindo apenas uma fumaça preta e grossa que encheu a cozinha e me fez tossir. Abri as janelas e a porta, e o cheiro de fuligem se misturou ao de mato. Tentei de novo, lembrando do jeito que ela soprava o fogo, com um sopro longo e constante. E, de repente, uma pequena chama laranja dançou, cresceu e abraçou a lenha. Um estalo, e o fogo pegou. Em poucos minutos, um calor reconfortante começou a emanar do fogão, e um cheiro delicioso de fumaça de madeira se espalhou pela casa. Era o primeiro passo. A casa começava a despertar. Então, a batedeira. Uma peça de museu, pesada, de metal esmaltado de branco. Liguei na tomada e, com um zumbido alto e um pequeno solavanco, ela começou a girar. Comecei pelos ovos e o açúcar, batendo até a mistura ficar clara e fofa, exatamente como a receita mandava. O som da batedeira era a trilha sonora das manhãs de sábado da minha infância. Em seguida, a manteiga, as raspas de limão, as especiarias. A cada ingrediente adicionado, o cheiro na cozinha se transformava, se complexificava. Primeiro, o cítrico, depois o doce, e então o calor da canela e do cravo. Eu estava pintando o ar com aromas. O trabalho era físico e meditativo. Picar as nozes com a faca na tábua de madeira, o som rítmico e oco. Peneirar a farinha, uma nuvem branca e fina caindo suavemente sobre a massa. E então, o momento mais delicado, que a receita chamava de carinho. Incorporar as claras em neve, com movimentos lentos e circulares, de baixo para cima, para não perder o ar, para não perder a leveza. Eu podia sentir a textura da massa mudando sob a espátula, ficando aerada e macia. Quando a massa estava pronta, untada e enfarinhada à forma, despejei a mistura densa e perfumada. Levei ao forno a lenha, fechando a portinhola de ferro com cuidado. E então, a espera. A parte mais difícil. Sentei-me na cadeira de balanço na varanda, sentindo o calor do sol da tarde na pele. A casa, atrás de mim, estava viva. Tinha o som do fogo estalando, o zumbido baixo da batedeira que eu esquecera de desligar da tomada e, lentamente, timidamente, um cheiro familiar começou a escapar pelas janelas abertas. Era um aroma adocicado de açúcar e manteiga cozinhando. Depois, as notas mais quentes das especiarias. E, por fim, o perfume tostado e reconfortante das nozes. Era ele. O cheiro. O cheiro do bolo que ela fazia. Fechei os olhos, e por um instante, a lágrima que escapou não era de tristeza. Era de pura e avassaladora gratidão. O cheiro estava ali, preenchendo o ar, preenchendo a casa, preenchendo o vazio dentro de mim. Ele não morava mais só na minha memória. Por um breve e mágico momento, ele estava vivo. O tempo, na espera pelo bolo, pareceu se esticar e se contrair. Cada minuto era longo, mas a hora passou voando. Fiquei ali na varanda, embalado pelo rangido suave da cadeira, observando o sol descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa.
O cheiro que vinha da cozinha se intensificou, tornando-se mais rico, mais complexo. Era um perfume que contava uma história, uma promessa de celebração. Era tão poderoso que atraiu uma visita inesperada. Dona Elsa apareceu no portão, com um lencinho na mão. Menino, eu não aguentei, ela disse, a voz cheia de uma alegria infantil. Senti o cheiro lá da minha casa. É o cheiro do Natal da Maria. Eu sabia que era. Posso entrar só para sentir mais de perto? Claro, Dona Elsa, a casa é sua, respondi, levantando-me para recebê-la. Ela entrou e foi direto para a cozinha, como uma abelha seguindo o néctar. Parou no meio do cômodo, fechou os olhos e inspirou profundamente. Meu Deus do céu, é como se ela estivesse aqui, agora mesmo, tirando o bolo do forno. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela sorria. Você não sabe o bem que está fazendo para esta casa, meu filho, e para os nossos corações velhos também. Ficamos ali, os dois, em silêncio, apenas respirando aquele aroma mágico. O alarme do meu celular tocou, indicando que o tempo de forno tinha acabado. Com um pano de prato grosso, abri a portinhola do fogão a lenha. Uma onda de calor e perfume me atingiu em cheio. Lá dentro, o bolo estava dourado, crescido, perfeito. Com cuidado, retirei a forma quente e a coloquei sobre a mesa de madeira. A casa inteira parecia suspirar de satisfação. O teste final, como minha avó ensinou, era o palito de dente. Espetei no centro do bolo. Saiu limpo. Um sorriso de alívio e orgulho se espalhou pelo meu rosto. Eu tinha conseguido. Fisicamente, pelo menos, eu tinha conseguido. Desenformei o bolo sobre um prato grande de cerâmica, o mesmo prato que ela sempre usava. Ele deslizou da forma sem esforço, a superfície dourada e craquelada, as nozes e frutas formando um mosaico delicioso. Estava lindo. Cortei uma fatia generosa para a Dona Elsa. O vapor subiu, liberando uma nova onda de perfume. A textura era macia, úmida. Ela pegou o prato com as mãos trêmulas. Não precisava, meu querido. Claro que precisava, eu disse. A senhora é a primeira a provar. Ela deu uma pequena garfada, levou a boca e fechou os olhos novamente. Mastiga devagar, saboreando. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha enrugada. É ele, ela sussurrou. O gosto da amizade. O gosto da saudade. Está perfeito, Lucas. Sua avó estaria tão orgulhosa. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer elogio. Vê-la comer aquele pedaço de bolo, com tanta emoção, me fez lembrar da anotação no caderno de receitas. O ingrediente mais importante é a casa cheia. A casa não estava cheia, mas a presença de Dona Elsa, a sua alegria genuína, já tinha feito uma diferença enorme. Depois que ela se foi, com mais um pedaço de bolo embrulhado num guardanapo para o marido, a noite caiu por completo. A casa ficou silenciosa de novo, mas era um silêncio diferente. Não era mais um silêncio de abandono, mas um silêncio de paz, preenchido pelo cheiro reconfortante do bolo esfriando na mesa. Comi uma fatia, sentado na mesma cadeira em que ela se sentava. O sabor era intenso, doce na medida certa, com o calor das especiarias e a crocância das nozes. Estava delicioso. Mas, no fundo, eu sabia que algo ainda faltava. O sabor era bom, mas a alegria não estava completa. Era uma alegria solitária. Olhei para o telefone que eu tinha deixado sobre a mesa. Pensei na minha irmã, Ana. Nós não nos falávamos direito há meses. Uma briga boba sobre o inventário da avó tinha criado um abismo entre nós. Ela, sempre mais pragmática, queria resolver as coisas. Eu, apegado às memórias, adiava tudo. Ela morava a umas 2 horas dali, numa cidade vizinha. Lembrei das nossas vésperas de Natal aqui. Nós dois, crianças, tentando roubar frutas cristalizadas da bacia enquanto a avó Maria preparava a massa. A cumplicidade, as risadas abafadas para ela não brigar. Onde tinha ido parar tudo aquilo? Peguei o telefone. Meu dedo pairou sobre o nome dela. O orgulho me dizia para não ligar. A saudade gritava para que eu ligasse. Respirei fundo o cheiro do bolo e disquei. Ela atendeu no segundo toque, a voz surpresa e um pouco na defensiva. Lucas? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Ou melhor, aconteceu, eu disse, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Ana, onde você está? Em casa. Me preparando para ir para a casa da sogra amanhã. Por quê? Eu estou na casa da avó. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. E eu podia imaginar lá,
franzindo a testa, tentando entender. Na casa da avó. Sozinho. O que você está fazendo aí? Eu fiz o bolo, falei, sentindo-me um pouco ridículo. Mais silêncio. E então, ouvi um som que parecia um soluço contido. O bolo de Natal, ela perguntou, a voz embargada. Ele mesmo. O cheiro está na casa inteira. Eu não acredito, Lucas, ela sussurrou. Então, eu disse, as palavras saindo num fluxo, atropelando o orgulho e a distância. Ana, vem pra cá. Vem amanhã. Passa o Natal aqui. Traz o Ricardo, as crianças. A casa está com cheiro de Natal, mas está vazia. E a receita diz que o bolo só fica bom de verdade com a casa cheia. O choro dela veio, livre agora. Eu sinto tanto a falta dela, Lucas. Eu também, respondi, sentindo meus próprios olhos marejarem. Sinto falta dela e sinto falta de você. Me desculpa pela briga. Aquilo não era nada. Me desculpa também, ela disse entre soluços. A gente se perdeu. Claro que a gente vai. Chegamos amanhã na hora do almoço. Guarda um pedaço desse bolo para mim. Guardo o bolo inteiro, eu prometi. Ele está esperando por vocês. Desliguei o telefone e senti como se um peso de 100 quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Olhei ao redor da cozinha, para o bolo sobre a mesa. Agora sim. Agora a magia estava começando a acontecer. O cheiro do bolo não tinha apenas ressuscitado uma memória. Tinha reconstruído uma ponte. Tinha me trazido de volta não apenas para uma casa, mas para minha família. Na manhã seguinte, a véspera de Natal, acordei com um propósito. Limpei a casa, abri todas as janelas para deixar o sol e o ar fresco entrarem. Fui até o quintal e colhi flores silvestres, colocando-as num vaso na sala. Liguei para os meus pais na praia, contei a eles a novidade. Ouvi a alegria e a surpresa na voz da minha mãe. Eles não poderiam vir, mas prometeram ligar por vídeo mais tarde. Por volta do meio-dia, ouvi o som de um carro na estradinha de terra. Meu coração acelerou. Corri para a varanda a tempo de ver o carro da minha irmã estacionando sob a mangueira. A porta se abriu e meus sobrinhos, de 6 e 8 anos, saíram correndo em direção à casa, gritando. Tio Lucas! A gente veio para a casa da Bisa. Ana saiu do carro, os olhos vermelhos, mas com um sorriso imenso. Ricardo, seu marido, acenou para mim, já tirando as malas do porta-malas. Eu desci os degraus e abracei minha irmã. Foi um abraço longo, apertado, um abraço que pedia desculpas e dizia eu te amo sem precisar de palavras. Quando entramos em casa, meus sobrinhos pararam na porta da cozinha, os olhos arregalados. Que cheiro bom, disse o mais novo. É o cheiro do bolo da Bisa Maria, Ana explicou, a voz suave. Naquela noite, a casa estava irreconhecível. Estava cheia de luz, de vozes, de risadas de criança correndo pela sala. Nós montamos a árvore de Natal antiga que estava guardada no sótão, enfeitando-a com os ornamentos frágeis e cheios de história. Jantamos na mesa grande da cozinha, uma refeição simples que Ricardo e eu preparamos juntos. E, para a sobremesa, eu trouxe o bolo. Coloquei-o no centro da mesa. As crianças olhavam com expectativa. Ana olhava com lágrimas nos olhos. Coriais feixes. Quando provei o meu pedaço, cercado pela minha família, na casa que agora pulsava com vida nova, o sabor era outro. Era 1000 vezes melhor. Era completo. Tinha o gosto de nozes, de especiarias, de saudade, mas, acima de tudo, tinha o gosto de perdão, de reencontro, de amor. O ingrediente secreto não era uma pitada de saudade, como a avó dizia brincando. O ingrediente secreto era a coragem de transformar a saudade em ação, em ponte, em um convite para encher a casa de novo. O cheiro do bolo que ela fazia ainda mora na minha memória, sim. Mas naquela noite, ele não era mais só uma memória. Era uma promessa. A promessa de que, enquanto nos lembrarmos de encher a casa e o coração, o Natal sempre encontrará um jeito de voltar para casa.